Olá, eu quero refletir com você hoje sobre o perdão. Vou trazer algumas colocações do professor Cláudio Garcia Pintos, desse livro O Mar Me Contou, onde ele trata da logoterapia aplicada no nosso dia a dia. E quem de nós não tem, né, necessidade de perdoar alguém ou de pedir perdão? Então nós vamos refletir um pouquinho o que é o perdão na nossa vida, né? Então o professor Cláudio traz assim que é próprio da nossa natureza humana, né, a gente passar por esses momentos de ofensa e de perdão, né? Ora nós estamos magoando, ofendendo, nós cometemos erros, né, que não são da nossa vontade, muitas vezes, agimos de forma como não deveríamos ou como não gostaríamos, e isso acaba afetando as pessoas que nós amamos, né? Isso acaba, além de prejudicar os nossos relacionamentos, também fazendo com que nós coloquemos em nós uma carga muito pesada, né? Com que a gente vá acumulando algumas coisas aqui nos nossos ombros e de repente a gente não tá mais dando conta de carregar a nossa própria história, né? Porque ela se torna pesada, ela se torna um peso, ela se torna um fardo e nós precisamos algumas vezes cortar essa corda e aliviar, né? Abandonar esses pesos e o perdão ele nos possibilita isso, né? O perdão ele nos dá essa leveza, essa possibilidade de poder de fato caminharmos na vida com o peso da realidade, com o peso que a vida tem, não com o peso das mágoas, dos rancores e das ofensas que nós carregamos às vezes de uma vida toda, né? E que nos atrapalham tanto nas nossas ações. Então, assim, o perdão, ele é uma realidade exclusivamente, especificamente humana, né? Somente nós, seres humanos, somos capazes do perdão. A planta, o animal, eles não têm essa possibilidade, né? De poder refazer e de poder reviver. Então, isso faz parte dessa totalidade nossa como ser humano, né? Por nossa natureza humana, por nossa natureza espiritual, então nós possuímos essas habilidades, né? Essa capacidade de nos realizar através do perdão, né? O perdão, ele é uma condição especificamente humana, dada a nós por conta da nossa natureza espiritual, tá? Então eu vou ler aqui o que o professor Cláudio traz, né, como definição de perdão. Ele diz que o perdão ele deriva do verbo latino perdonar, né, que é per e donare, né, que significa dar, presentear. Então a preposição per, né, de acordo com a língua latina, ela significa assim, passar, por meio de, né, por causa de, passar por cima, né? Então isso significa que a preposição per com o verbo donar significa dar ou presentear, né? É como se fosse algo que eu dou, que eu presenteio alguém com o meu perdão, né? É como se fosse um dom, é uma doação, na verdade. É algo que eu disponho de mim para o outro, né? De uma forma livre, de forma responsável e de forma intencional, consciente. Então, o perdão significa algo que é dado, algo que é presenteado, acima de, né? Então, acima de quê? Acima das ofensas, né? Das ofensas recebidas, acima das tristezas que a ação da pessoa talvez me causou, das mágoas, dos ressentimentos, né? Então é como se eu me dispusesse, é algo que eu posso doar para alguém, né? É o perdão. Tem outras definições também, se a gente pegar outras raízes, né? De outras línguas, nós vemos também que tem, também pode ser derivado do verbo perdo, né? Que significa a ideia de você jogar, de você desperdiçar, de você abandonar algo, que também faz sentido se nós olharmos por essa realidade, né? Quando a gente se coloca acima dessa ofensa e a gente decide jogar no lixo, por exemplo, a gente decide dar por terminada essa situação e esse peso dessas mágoas que nós carregamos, né? Então, assim, uma coisa que precisa ficar clara sobre o perdão é que nós podemos perdoar na presença, né, daquele que nos ofendeu, mas também é possível nós perdoarmos sem estarmos na presença da pessoa, né? Como, por exemplo, às vezes alguém que mora longe de você, alguém que você não tenha mais tanto contato hoje, mas que fez parte da sua vida em algum momento,
Ou de repente alguém que é muito importante para você, mas que já partiu, né? Que não se encontra mais nessa vida, às vezes já morreu e você não tem mais o convívio, o contato físico com essa pessoa. Mas ainda assim é possível você se posicionar e ofertar o perdão para essa pessoa, tá? Mesmo sem ela estar fisicamente presente aqui no nosso meio. Então, continuando aqui, né, o professor Cláudio, ele traz uma reflexão, assim, de que é como se fossem nós, né, essa realidade. É como se a gente vivesse, quando a gente precisa perdoar essas mágoas, essas ofensas, é como se fossem nós dentro de nós. Nós dentro de nós, né, acabou ficando aí um joguinho de palavras, mas é exatamente isso. É como se nós tivéssemos uma corrente toda enusada aqui dentro de nós. E aí nós precisamos o quê? Afrouxar esses nós, né? Quando a gente tem um nó numa corrente e a gente quer soltar, o primeiro passo é afrouxar, né? O nó, para que a gente possa ter aquele espaço ali de afrouxamento para a gente desfazer o nó, né? Para que a gente possa desfazer esses nós. Então nós vamos afrouxar esses nós na nossa existência, né? Na nossa história, nós precisamos afrouxar. E para isso, nós precisamos o quê? Primeiro, identificar que na nossa corrente temos alguns nós, né? Precisamos olhar e aceitar essa realidade de que temos uma corrente cheia de nós. Primeira realidade, então a gente olhar para a nossa vida e a gente perceber, nós temos pessoas que nos magoaram, nós temos situações que nos marcaram e que nós podemos dispor dessas situações, né? Então esse é o primeiro passo para que a gente possa oferecer e ofertar o perdão. O segundo passo, o perdão, assim como o amor, ele é uma graça, né? A pessoa não é mérito, a pessoa não precisa merecer. E a pessoa não precisa estar disposta a receber. Quando eu dou um presente, eu dou gratuitamente. Então eu não fico me importando se a pessoa quer aquele presente, se ela precisa ou se ela vai usar. Não, ou se ela muitas vezes merece aquilo, né? Então a gente dá gratuitamente, a gente oferta o perdão de forma gratuita, de forma sincera, como uma graça, tá? Não como mérito da pessoa. Então nós temos sempre alguém a quem perdoar, né? Normalmente alguém com quem nós construímos e constituímos um vínculo, né? Normalmente são pessoas que passaram pela nossa vida, que marcaram a nossa história, seja numa relação pessoal, numa relação familiar, seja numa relação de trabalho, amizade, né? Temos amigos que passaram por nossa história, temos algumas pessoas até que nem foram tão significativas assim, mas que nos marcaram, né? Que proporcionaram situações aí para nossa vida desagradáveis e de sofrimento, assim como nós também, né? Provavelmente as situações das quais nós temos que pedir perdão são com aquelas pessoas com as quais nós tivemos vínculos, ou nós estamos vinculados, né? Às vezes pessoas hoje da nossa realidade, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e que nós temos vínculos, que nós temos carinho, que nós demonstramos sentimentos, né? Por mais que muitas vezes tenhamos falhado ou faltado para com essas pessoas, mas nós temos uma expressão de carinho e amor. Então são pessoas que nos circundam e que estão à nossa volta. E quando nós falamos em perdoar, então, né, em cortar essa carga, esse peso que nós carregamos, isso dá para nós assim uma liberdade. É como se a gente estivesse carregando, né, andando por uma estrada. E tem até um filme que é O Peregrino, que é um filme baseado num livro, e a gente vê que o peregrino ele vai caminhando por uma estrada e ele vai carregando muitos pesos, e a cada dia ele vai colocando um peso nas costas, e aquilo vai aumentando, é como se fossem muitos sacos, né, colocados, e ele se sente sem forças para poder caminhar. E chega num determinado passo dessa estrada que a gente está tão pesado, a gente fica tão sobrecarregado dessas coisas que nós carregamos, né, dessas situações mal resolvidas na nossa história que nós carregamos, que a gente não consegue mais dar passos. A gente se sente enfraquecido, desmotivado, sem esperança, e a gente acaba se paralisando, a gente acaba parando no meio do caminho. E a gente não chega ao nosso objetivo, a gente não consegue realizar aquilo que é próprio do nosso chamado, aquilo que é próprio para a nossa vida, por conta desses pesos que carregamos. Então nós precisamos cortar a corda, essas cordas que prendem esses pesos a nós. E como que nós cortamos a corda? Nós cortamos a corda através do perdão. Nós dispomos desse peso. Por quê? Porque nós podemos fazer isso. Lembra que somos pessoas livres?
nós temos a liberdade. E na nossa liberdade, como pessoas espirituais, nós podemos nos posicionar acima desses sentimentos, inclusive dessas ofensas, inclusive desses pesos que nós carregamos. Então, nós podemos escolher intencionalmente nos libertar disso. E aí vamos traçando um caminho, né? Como eu disse para vocês, reconhecemos que temos as situações, nos dispomos a ofertar e a partir disso a caminhar e a realizar atos mesmo concretos de perdão, para que nós possamos estar libertos desses sentimentos e dessas cargas que nós carregamos, tá? Perdoar é um ato libertador, o professor Cláudio coloca no livro, né? É um ato que nós realizamos também por nós mesmos, né? Não só pelos outros. É um ato de amor, né? Definitivamente, do valor que inspira o amor pela humanidade, né? Então, perdoar implica, assim, uma coragem. Nós temos que ter coragem de fazer isso, né? E necessita também de memória. Por quê? Porque não faz sentido eu perdoar algo que eu já tenha me esquecido. Então, para eu perdoar, eu preciso me lembrar da situação, eu preciso me lembrar do fato que ocorreu na minha vida, na minha história. Então, não tem essa de que, já passou, já esqueci. Então, se você já esqueceu, não precisa perdoar, tá? Já tá perdoado, já tá resolvido. Então, nós precisamos lembrar daquilo que sucedeu, tá? Nós não podemos esquecer para que ocorra o perdão. Então, é algo que precisa estar latente aqui na nossa memória, tá? Porque senão não tem necessidade de ser perdoado, né? Se já foi esquecido é porque já foi resolvido. Então, o segundo fato é podermos pensar essas situações, talvez até listar essas situações, né? Pega uma folha, lista todos os sentimentos, tudo aquilo que foi gerado na sua história, por quem foi gerado, se foi por você, se foi pelo outro. Então, é importante a gente tornar claro, trazer a memória e poder registrar essas situações que precisam ser resolvidas, né? Essas cargas que precisam ser abandonadas para que a gente possa visualizar, né? Então, nós precisamos listar. E aí também nós precisamos ter claro uma coisa, né? Que perdoar, então, não é esquecer, né? Mas sim a gente poder lidar com aquela situação de uma outra forma, a gente poder dispor daquele sentimento que essa situação gerou na nossa vida e na nossa história. E também nós precisamos ter claro que o perdão, ele nem sempre vem acompanhado da reconciliação. Por vezes acontece, né? Você oferta o perdão e você se reconcilia. Pode haver o perdão com reconciliação, mas também pode haver um perdão sem a reconciliação. Você perdoa, mas você não quer retomar a relação que você tinha com aquela pessoa. E não há problema nenhum nisso, tá? A questão é quando você se reconcilia sem perdoar. Isso produz muitos prejuízos na nossa vida e na nossa história. Por quê? Porque é como se a gente negasse aquela situação, né? A gente passa uma régua e a gente vive como se tivesse tudo bem. Eu me reconcilio com a pessoa, eu volto à amizade, né? Eu volto a conversar com o meu esposo, com a minha esposa, eu perdoo o meu pai e eu começo a conviver com essa pessoa de uma forma superficial, porque eu sei que aquilo me magoou, eu sei que aquilo está na minha história, que aquilo ficou registrado e que aquilo me incomoda. Só que a gente finge que não tá vendo nada, a gente finge que não temos mais nada e que já tá tudo resolvido. Então entendam uma coisa, né? O perdão, ele pode vir acompanhado ou não da reconciliação, mas é muito nocivo quando a gente se reconcilia sem perdoar, tá? Nós precisamos trabalhar isso de alguma forma para que as nossas relações não sejam superficiais, tá? Então, assim, nós temos a liberdade, né, para poder perdoar e nós temos toda essa condição, né, de poder escolher viver de uma forma livre, de abandonar essas cargas, tá? Quando nós buscamos perdoar, nós também somos libertados. Essa é uma realidade que o perdão produz na nossa vida, tá? Nós nos despojamos das dores, nós nos despojamos muitas vezes da vergonha que nós sentimos, né? Do peso do passado, dos traumas, das desilusões que nós tivemos e nós podemos assim ser pessoas melhores, né? Então, nós saímos do lugar de vítima também, de vítima da nossa história, de vítima dos acontecimentos, de vítima das pessoas que nos rodeiam, e nós assumimos de fato o papel que nós temos na nossa vida, né? Nós podemos colocar cada coisa no seu lugar e a gente pode caminhar de forma livre. Então, o perdão, ele proporciona essa libertação, tá? Desde que eu esteja disposto a ofertar, a dar, tá? O perdão, ele não é algo assim
forçado, eu não posso fazer obrigado, eu tenho que fazer de forma livre e responsável. Então, se você sente hoje que você está carregando alguns fardos e alguns pesos por conta da falta de perdão, eu te convido a dar esse passo. Eu te convido a olhar para a sua vida, a olhar para a sua história, a perceber que tem alguns nós que precisam ser desfeitos. E aí você pega uma folhinha, você escreve tudo aquilo que vem à sua mente, todas aquelas pessoas com as quais você se desentendeu, todos aqueles fatos que te desagradaram, todos aqueles comportamentos que muitas vezes não foram nem em relação a você, mas que te afetaram indiretamente e que hoje fazem você ter uma visão distorcida daquela pessoa, fazem com que você veja aquela situação como um mal que aconteceu às vezes na sua vida e na sua história ou na vida das pessoas que você tanto amou ou tanto ama, né? E que você possa escrever, tá? Escreva todas essas situações que vêm à sua mente agora, de situações que precisam ser perdoadas, de situações que pesam sobre você, que te magoam, né? Que fazem você paralisar na sua história, que não permitam, situações que não permitem você dar passos hoje na sua vida, tá? Então lista tudo isso e também façam um exame de consciência, né? Aonde eu preciso mudar, quais são aquelas situações também em que eu preciso pedir perdão. Porque nós também erramos, mesmo não querendo, às vezes intencional, querendo sim, mas algumas vezes não, né? Nós muitas vezes não fazemos o bem que nós queremos, mas fazemos o mal que não queremos. E com isso afetamos a vida das pessoas. Então, se você está sendo causa de sofrimento para alguém, que você possa então também ter a humildade, aí nós precisamos ter a humildade, tá? Para reconhecer. Lembra que a humildade é a verdade sobre nós. Então, se eu tenho essa realidade e se a verdade sobre mim me diz que eu magoei alguém e que eu preciso pedir perdão para essa pessoa, então que nós também possamos dar esse passo, né? Porque vai ser libertador tanto para você que ofendeu quanto para quem foi ofendido. Então, é essa a proposta, né? A proposta é que a gente possa cortar as cordas que prendem esses pesos a nós, mas isso tem que ser uma decisão consciente, tá? Isso precisa ser uma questão, assim, daquilo que você se recorda, daquilo que você se lembra, daquilo que você está disposto a abandonar, a jogar no lixo, de todos os sentimentos, né, que te pesaram e que te chatearam. Então, que nós possamos de forma livre dispor desses sentimentos, que nós possamos entender, então, o perdão na sua raiz ali, né, como doar, como presentear, e que nós possamos dar o nosso perdão de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Isso vai ser muito libertador. Eu te convido a fazer essa experiência e depois, se você quiser partilhar comigo, fique à vontade, tá? Eu gostaria muito de ouvir e de saber como que você viveu essa experiência do perdão, como que isso significou na sua vida, se você conseguiu fazer e como que está sendo isso para você. Então, se você quiser partilhar comigo depois, pode ficar à vontade, pode se comunicar, mandar para mim por mensagem, por e-mail, né, pra gente poder conversar, para poder fazermos uma partilha de vida. Então, que você tenha uma boa experiência, né? Uma boa experiência de libertação através do perdão, tá? Que você possa se posicionar de forma livre e responsável como pessoa espiritual e dispor desses sentimentos que estão paralisando a sua vida hoje. Um grande abraço!